A paz do Senhor, queridos. Olha eu aqui mais uma vez, né? Vim trazer uma mensagem bíblica para a tua vida. Mas antes de trazer essa mensagem, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal Juvenília para Jesus. Deixe o seu like, seu comentário. Deixe a sua opinião. Porque Juvenília para Jesus é uma cidade toda abençoada. É um estado todo abençoado, uma nação toda abençoada. E a Igreja de Cristo caminhando, porque o nosso alvo é o próprio Cristo. Aí nessa noite eu vou trazer uma mensagem, né, que está no livro de Juízes, versículo de número 20. No dia 19/4, ou 19 de abril, nós trouxemos aqui uma mensagem em cima de Juízes 19. E para que você entenda Juízes 20, é necessário que a gente faça aqui uma recapitulação de Juízes 19. Em Juízes 19, você viu que o título é O Levita e a Concubina. E em Juízes 19, você vê um levita pegando para si uma concubina. Essa concubina trai este levita, ela volta para a casa do seu pai. Depois de 4 meses, esse levita vem buscar essa concubina na casa do pai dela, né? E quando ele chega lá, a Bíblia vai falar assim, que ele é abordado pelo pai da concubina a ficar ali por aproximadamente quase 5 dias. E no 5º dia, quando ele parte, ele não sai pela manhã, ele sai no período da tarde, ou seja, já quase anoitecendo, mas ele vai embora. E no caminho, o servo que andava com eles pede para que eles repousem em uma cidade chamada Jebus, mas eles não quis repousar nessa cidade, a cidade dos Jebuseus, né? E em outras palavras, ele não quis ouvir a voz de Deus quando usava o seu servo, né? Mas enfim. E quando ele chega nessa cidade, ele não acha hospedagem. E quando começa a entardecer, aparece um senhor que também é da região lá onde o levita morava e acolhe eles em sua casa, dá comida para os cavalos, recepciona ele bem. Mas quando chega a determinada hora, essa cidade, né, lá em Gibeá, era a cidade onde os filhos de Belial moravam. Ou seja, era uma cidade onde homens que gostavam de se relacionar com homens moravam. Era uma cidade onde já havia perdido a essência daquilo que foi trago e daquilo que foi pregado logo após o Egito. Porque a geração de juízes é uma geração depois de Moisés e Josué. E a desobediência do povo no livro de Juízes, ela é munida de consequências que o próprio povo vai ter que passar. Se você pegar o capítulo número 1 de Juízes, você vai ver Deus falando: mata todo mundo, extermina tudo, acaba com tudo, tome a posse da terra prometida e vai viver. Mas algumas tribos não abrem mão dessa ordenância de Deus e começam a escravizar esses povos. Em outras situações mata os homens todinhos, deixa só as mulheres e começam a usufruir dos bens que eles não produziram. Mas Deus mandou acabar com tudo, exterminar com tudo, matar todo mundo que estava na terra, porque Deus estava dando como herança, porque havia uma promessa a Abraão, o patriarca Abraão, lá atrás, que Deus havia feito. Uma promessa que foi feita a Abraão, que se renovou em Isaac e que se cumpriu através da geração de Jacó. Jacó tem 12 filhos, esses 12 filhos formam-se as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel é dividida e cada um tem a sua lei e cada um tem o seu estatuto, né? É bem verdade que, um exemplo assim bem claro, às vezes não podia um de uma tribo casar com a do outro, não. Cada tribo tinha que se desenvolver, tinha que crescer, tinha que se potencializar. E aí você percebe que quando essas tribos saíram de Israel e do Egito e veio em busca da terra prometida, houve-se muitas batalhas, porque quando o povo clamou a Deus e Deus respondera ao povo e enviara Moisés,
você começa a entender que o povo, ele abre mão daquilo que Deus quer e daquilo que Deus pede. Eu só abro mais um parênteses aqui, eu abro mais uma situação aqui, aonde você possa entender o texto e o contexto de Juízes 20 já é uma geração que praticamente abriu mão de tudo aquilo que Deus havia pregado e pedido e que Moisés e Josué havia ensinado. Aí você vê as batalhas no livro de Juízes, até culminar essa batalha de Juízes 20. Para que você entenda e subentenda, aí você vai ver que esse levita, que quando ele volta para casa, que ele é abordado lá na cidade de Gibeá, e que os filhos de Belial pegam a sua concubina, passam a noite todinha explorando ela sexualmente, abusando dela, e que quando ela chega de manhã na casa daquela pessoa que tinha hospedado, você vai ver que ela morre por causa das consequências das práticas que os filhos de Belial fez com ela. O que esse levita faz? Ele pega essa concubina, coloca no lombo do seu jumento e leva para sua casa. E lá no final de Juízes 19, irmão, é trágico. Você vai ver ele cortando ela em 12 partes, enviando uma parte para cada tribo. E quando ele envia para cada tribo, as tribos elas lamentam. Elas começam a se perguntar, nunca houve isso em Israel? Por que isso chegou em Israel? Por que tal prática? Agora você vai entender um pouquinho de Juízes 20. O livro de Juízes 20, no seu capítulo de número 20, né? já que eu estou falando, no versículo de número 1 fala assim: e todos os israelitas de Dan, a Beceba, de Gileade, saíram como um só homem se reunirem em assembleia perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. 400.000 soldados armados à espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu, a minha concubina, chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços, enviei os pedaços a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas isto é que faremos agora contra Gibeá: separaremos por sorteio a todas as tribos de Israel. Irmãos, agora eu paro um pouquinho aqui e começo a te explicar uma coisa. Irmão, quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, vem sede, né, irmão? A gente tem sede de pregar essa palavra. É muito bom quando você sente a sede de pregar a palavra, porque Jesus, ele é uma fonte de água, água viva, né? Bem verdade, né? Está escrito. Então o que eu vou trazer para vocês aqui em Juízes 20 é algo forte, é algo tremendo, algo que muitas pessoas, quem não lê Bíblia vai dizer: isso não está escrito na Bíblia. Então eu já trago à tua memória o seguinte: se você quer ter algo e quer sentir a presença de Deus, leia os relatos bíblicos. Isso é muito importante. O livro de Juízes, ele traz isso para que você entenda e subentenda que as consequências do erro de um povo ou de uma nação pode prejudicar o seu futuro.
e agora está arriscado acabar-se com a tribo, porque uma atitude de um determinado povo levantou a fúria em Israel. Não só a atitude, mas a atitude do levita ter cortado um pedaço, né, dessa concubina enviado para cada uma das 12 tribos de Israel, foi algo trágico para a época. Olha aqui, ó. Olha olha aqui. O que que fala? No versículo número 24. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Ou seja, já era a destruição total da tribo de Benjamim. Porque haviam 12 tribos e agora estavam 11 tribos se revoltaram contra a atitude da tribo de Benjamim, né? Porque Gibeá pertencia a Benjamim. Agora, olha aqui e os israelitas consultaram ao Senhor, né? Então, cada investida que eles faziam, os israelitas consultavam ao Senhor. Se podiam ir à guerra contra a tribo dos Benjamim, a tribo dos benjamitas, né? A tribo de Benjamim e Gibeá. E o Senhor sempre falava alguma coisa e havia um determinado tipo de discernimento. Mas no final você vai entender que Deus, ele permite, né? Então os israelitas se voltaram contra eles. Homens de Benjamim ficaram apavorados, pois se perceberam que a sua desgraça havia chegado. Ou seja, Deus permite. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram à cidade, os mataram ali. Cercaram os benjamitas, perseguiram e alcançaram-nos nas proximidades de Gibeá, do lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se vieram, fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimon e abateram 5.000 homens ao longo das estradas, até Gibeon, e mataram ali mais 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam a espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram de Benjamim, passaram todas as cidades à espada, inclusive os animais e tudo que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Está vendo as consequências, irmão, do que aquele levita provocou quando ele, na sua função e no seu ministério, não seguiu as leis que estavam escritas no livro de Levíticos, que todos da tribo de Levi deveriam casar-se com a mulher na sua virgindade, ser homem de uma só mulher, não poderia ter concubina, não poderia possuir outra mulher. Era regra, era lei, está no livro de Levítico. Mas ele não, ele pegou para si uma prostituta, foi morar com essa prostituta, conviver. Ele foi traído por ela, depois ele foi atrás dela. E as consequências todinha de um ministério mal construído traz consequência não só para a pessoa que tem o ministério, mas traz consequência para todos quantos estão envolvidos nessa situação, né? Glória a Deus, aleluia. E aí você vai entender o ataque. Agora, da tribo de Benjamim, quase todos foram a fio de espada. Agora vem a situação de 600 homens fugirem para o deserto. Ainda sobrou-se 600 homens, né, que fugiram para o deserto. E você só vai entender o que aconteceu com esses 600 homens no capítulo número 21 de Juízes. Hoje não, hoje eu vou trazer um vídeo só sobre o capítulo número 20. Aí o próximo vídeo eu faço sobre Juízes 21, e aí você vai entender a misericórdia de Deus, o pranto, né? Então eu quero deixar uma palavra bem firme para você nessa noite, que quando Deus prepara, Ele prepara perfeito, Ele não prepara do jeito que o homem prepara. Quando Deus ordena, é para que você siga essas ordenâncias e que você não venha, né, se precipitar para que as consequências não venham sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que de fato e de verdade não tem nada a ver com o seu problema. Porque o problema agora ele passa
a trazer consequência para várias pessoas. E isso é ruim, né, irmãos? Quando o nosso problema traz consequência para várias pessoas. Então não é legal. Então